acontece? Tem alguém que vai conseguir escapar dessa destruição. Só que isso aqui eu vou deixar mais para frente, porque o tema que me foi posto aqui é edificando tudo aquilo que foi quebrado. Então eu não sei qual o propósito que talvez você tenha colocado no seu coração para ser edificado. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração nessa passagem é que eu entendi que a edificação dos muros relatava sobre guardar o templo que estava edificado no centro da cidade. Entende isso aqui? Para você entender sobre a edificação dos muros. Por quê? Porque muro significa segurança. Todas as vezes que você vai passar e você vai avistar uma casa e essa casa ela não tem muros, obviamente você vai olhar e vai identificar uma casa vulnerável, uma casa que não tem proteção. Então eu entendo aqui que muro é o que dá proteção. Muro é aquilo que protege que se está dentro. Esdras, ele vai ser chamado para essa missão e ele vai edificar o templo, sendo que antes dele começar a obra do templo, a primeira coisa que ele edifica é o altar, porque não tem como levantar o templo sem antes ter um altar para adoração. Não sei se você pegou, mas eu vou repetir isso aqui. Tem gente que está preocupado com a estatura do templo e quer que cresça rápido. Mas Deus está dizendo e me trouxe aqui para te afirmar. Antes de se preocupar com a estatura de levantar o templo, se preocupe primeiro com o altar. Porque sem a adoração perfeita, sem altar preparado, o templo não prospera. Pensa aqui, a Bíblia vai dizer que o Senhor não habita em templos feitos pela mão dos homens. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É templo que é levantado sem direcionamento do céu. É gente que quer porque quer ser pastor, quer porque quer ser pastor, quer porque quer levantar templo, mas não tem autorização do céu. Por quê? Porque o céu está dizendo, primeiro levanta o altar, depois a gente trata do templo. Primeiro levanta o altar do teu coração, depois a gente trata do templo. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um projeto de edificação na tua vida, mas antes de eu trazer evidência desse projeto, eu preciso de um altar santo. Eu não sei se você falou, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, espera mais um pouquinho, eu estou preparando um altar dentro de você. E quando eu trazer a evidência do templo, ninguém vai poder te olhar e dizer que eu não estou aí. Por quê? Porque antes do templo ser erguido, o meu altar foi levantado, a adoração foi entregue, o holocausto foi queimado. E deixa eu te falar uma coisa aqui, linda coisa é para o crente que se interessa em preparar o altar. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa aqui, fugindo um pouquinho do texto. Davi, ele, quando assume o trono, ele prepara uma festa. Só que a Arca da Aliança não estava na cidade. E ele entende que não tem como ter festa sem ter a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai reunir 32 mil homens, ou 30 mil, que me falha a memória. E ele vai até o lugar para poder recuperar a Arca da Aliança, a presença de Deus, para trazer para dentro da cidade. Só que Davi ele vai cometer alguns erros de princípios básicos. Ele vai chegar para pegar a Arca da Aliança e ele não carrega a Arca da Aliança da maneira que é para ser carregada. Segundo os Levíticos, a Arca da Aliança era para ser carregada nas costas dos levitas. Davam 6 passos, parava, se queimava o holocausto, se oferecia o sacrifício e assim prosseguia. Davi ele não faz esse princípio. E quando a carroça que ele carregava, a Arca da Aliança, ela começa a balançar, vai chegar um homem, usar, e vai ousar tocar na Arca da Aliança. Quando ele ousa tocar na Arca da Aliança, a Bíblia diz que o Senhor mata ele na hora.
carregar a presença sem seguir princípio pode causar preço. Deus me trouxe aqui para te dizer isso e te alertar. Se prepara para ter a presença. Não basta ter boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio. O princípio foi feito para ser seguido. Eu não estou falando de costume. Não é para você botar um blusão até a manga do pulso. Não é para você andar de calça até o pé. Não, estou falando de princípio estabelecido pela Bíblia. Porque quem não cumpre princípio acaba pagando o preço. Jesus! Davi, ele pega a arca da aliança. Acontece que Uzá, ele morre. Quando Uzá morre, ele vai temer, irmãos. Aí a segunda vez, deixa eu só dizer aqui, aí quando ele teme, ele fica com medo da presença de Deus, da arca da aliança. Por quê? Porque não cumpriu o princípio. Vai chegar um homem chamado Obed-Edom e ele vai se dispor: a arca vai ficar na minha casa. Eu entendo aqui que no meio de homens, mais de 30 mil homens, dentro daquele ambiente, somente um vai se levantar e vai se dispor a trazer a presença para dentro de casa. Obed-Edom, ele traz a presença para dentro da casa dele. Só que entenda que a presença naquele exato momento, por não ser traga da maneira que era para ser traga, acabou causando morte. Mas ele entende que a morte que foi causada por uma desobediência de Davi vai gerar vida na casa dele por obediência dele. Talvez você esteja vendo alguém e olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, pecou, errou, mas não se levanta para criticar. Jesus. Fala: eu quero fazer diferente dele. Eu vou cumprir princípio e trazer a presença para dentro da minha casa. Aí você vai começar a ver o cenário mudando e as coisas mudando de quadro. Vamos voltar aqui para o texto, falar de edificação. Irmãos, particularmente, eu vivo da obra, mas não me entenda mal, não sou mercenário do Evangelho. Eu trabalho com construção civil, eu trabalho levantando parede, embolsando, embaçando, pintando. E quando foi me posto esse tema, a minha mente ela voou. Por quê? Porque só se pode falar daquilo que você tem prioridade para dizer. Entende isso aqui? Minha irmã me antecipou aqui muito bem. Eu, quando chego dentro de uma certa localidade ou para fazer algum orçamento, eu vejo uma planta que tem que ser levantada do zero, o valor é X. Mas quando eu chego no ambiente, que às vezes isso acontece muito, não porque chegou alguém, pegou, mas aí aconteceu que ao invés de melhorar, estragou, destruiu, fez sem prumo, está assim no chão, está desse jeito, mas aí o preço é outro. Por quê? Porque eu vou ter que destruir aquilo que foi feito por alguém para reconstruir. Então entende que quando você vai construir do zero, o preço é um, mas quando você vai reconstruir, o preço é mais alto. Eu não sei se você está pegando isso aqui. Pregar para crente no primeiro amor, começando a caminhada, o preço é um. Mas levantar crente marmanjo que desviou, o preço é muito mais alto. Se prepara, que Deus me trouxe aqui para te dizer. Se prepara para pagar preço por alguém que abriu mão do ministério do Senhor Jesus. Olha aí! Tem crente que Deus vai usar para levantar diácono que está caído no mundo. Tem gente que Deus vai levantar aqui hoje para levantar quem ainda largou a mão do Evangelho. Ah, Jesus, eu vou pegar isso aqui, eu vou aplicar. Você olha para dentro de você e fala assim: Senhor, eu sou capaz. Meu Deus, eu ainda não tenho nome e não tenho nem cargo eclesiástico. Mas Deus, quando levantou Neemias não tinha profissionalidade para exercer uma função de levantar muro. A Bíblia fala que ele era copeiro, ele servia. Mas Deus, quando chama Neemias, Deus fala assim para ele: Neemias, a obra que eu tenho para fazer, eu não preciso que você seja bom naquilo que eu tenho para fazer. E isso aqui, Deus, quando Ele te chama, Ele não está olhando as tuas qualidades, Ele está olhando quem está disposto a não olhar para a dificuldade, mas está dizendo: Senhor, eu não sou capaz, mas diante da tua palavra, eu vou lá e vou entregar aquilo que tu tem. Senhor, eu não tenho capacidade para fazer o que tu me pede. Por quê? Porque a minha área de
de trabalho. O que eu estou acostumado a fazer está indo totalmente ao contrário do que tu está me pedindo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não olha para as tuas qualidades, Ele só está olhando para quem está de pé, preparado para fazer a obra. Se tu está de pé, preparado para fazer a obra, Deus não quer saber se tu canta bem, se tu canta mal, se tu prega bem, se tu prega mal. Deus quer quem está apto para fazer a obra. Se você está apto para fazer a obra, se prepara para Ele te levantar aqui nessa noite. Tem muito disso no nosso ambiente. Pessoas que querem olhar primeiro para a sua qualidade para depois exercer aquilo que Deus chama. Te chamaram para pregar, mas eu não sei pregar. Mas quem disse que a pregação é tua? Eita glória! Me chamaram para louvar, mas eu não sei louvar. Quem disse que o louvor é adoração? É para você. Me chamaram para ir orar na casa de fulano, entrar na guerra, mas eu ainda não estou preparado. Quem disse que você precisa estar preparado? Porque Deus, quando Ele chamou Davi, Davi era pastor de ovelhas, não era guerreiro. Quando ele chega no cenário de guerra, escuta isso aqui, tinha muita gente com qualidades para vencer aquele gigante, mas foi quem não tinha experiência de guerra.